propósito de poder fortalecer a fé de um homem chamado Teófilo. Eu sempre gosto de falar isso aqui porque é um guia para a gente poder se guiar dentro do Evangelho de Lucas. Lucas foi escrito para nos dar base, para dar base para a nossa fé, para a gente não ter dúvida alguma de quem é o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, para a gente não ter dúvida do que tantas coisas que são faladas por aí, que falam que é Evangelho e não é Evangelho. E a gente viu caminhando como Jesus veio, né, como Deus voltou a falar com o seu povo depois de 400 anos de silêncio, ali desde o profeta Malaquias até esse momento, quando o anjo Gabriel vai falar com Zacarias, com Isabel, que é prima de Maria, com Maria. E nós vemos que Lucas fala sobre o nascimento do nosso Senhor, Lucas fala sobre o crescimento do nosso Senhor, depois Lucas fala sobre o batismo do nosso Senhor, onde ele é ali ungido pelo Espírito Santo, né? Quando pousa sobre ele, aquele relato da Trindade, onde o Pai fala que este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Quando João Batista viu Jesus vindo e fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois nós vimos ali Jesus indo para o deserto, sendo conduzido pelo Espírito Santo, no deserto, onde ele tem a sua primeira vitória sobre Satanás, combatendo ali com as Sagradas Escrituras. E aí nós chegamos até aqui, onde Jesus começa o seu ministério. Vamos ler Lucas capítulo 4, de versos 16 a 21. Lucas 4, 16 a 21, diz assim, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós sabemos, Senhor, que o Senhor não precisa de nós, que o Senhor fala por si só, por meio da Tua palavra, mas aprove a Ti, Senhor, preparar esse momento, esse local, esse sistema do culto, onde a Sua palavra é exposta, e nós precisamos da ajuda do Teu Espírito para poder compreender, para que essa palavra entre no nosso coração e gere mudanças de dentro para fora, Senhor. Por isso, eu te clamo, Senhor, que o Senhor me ajude, que o Senhor ajude os meus irmãos, para que nós sejamos alimentados por Ti, Senhor, e saiamos daqui fortes, confiantes no Teu Evangelho, que é a Tua palavra e qual é a missão do Senhor Jesus, para que nós possamos viver para a Tua glória e tenhamos alegria completa em Ti, Senhor. Assim nós choramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu vinha falando, Lucas foi escrito para nos dar essa base. E agora, nesse momento, que é o início do ministério do Senhor Jesus, nós vimos na última mensagem, que eu fiquei só no verso 16, nós vimos ali que Jesus, logo após ele sair do deserto, ele não foi para Galiléia, ele foi para a Judéia. Lá no Evangelho de João, dos capítulos de 1 a 4, está descrito ali, quando ele tem aquele momento com a mulher samaritana, onde ele fala com o Nicodemos, que era o fariseu. O Evangelho de Lucas, de Mateus e Marcos, que são chamados evangelhos sinóticos, que são sinônimos, muitas passagens parecidas, eles não relatam esse praticamente 1 ano e meio do início do ministério do Senhor Jesus. Então ele começa a partir desse momento, no momento quando ele volta para Galiléia. E Lucas começa nesse momento dizendo, como nós vimos ali no verso 16, de Jesus indo para Nazaré, onde fora criado, é um local onde Jesus foi criado, que nós vimos, né, num sábado, que era um dia onde os judeus se separavam. Nós vimos ali que hoje o sábado passou para o domingo, a gente viu as bases, né, as explicações bíblicas. Hoje é o dia que nós guardamos por causa da ressurreição, o dia que o Senhor Jesus instituiu a ceia, né? Muitos dias ali é um dia símbolo. O sábado era o símbolo do antigo, e o domingo agora é o símbolo do novo dia do Senhor, no dia que nós devemos guardar. E agora esse texto, o discorrer do verso 17 e do verso 18, onde Jesus cita Isaías, vai falar sobre essa missão de Jesus, a missão messiânica nele.
as pessoas naquele local, eles conheciam Jesus, porque ele foi criado ali. Então, um exemplo, você foi criado com uma pessoa, você viu a pessoa crescer, e aquela pessoa chega para você dizendo que ela é alguém muito importante, alguém que era esperado há muito tempo. E no caso de Jesus, era esperado há mais de 2.000 anos, né? Desde o início de tudo, quando diz lá Gênesis 3,15, nascerá um do ventre da mulher que pisará a cabeça da serpente no começo. Então, é Jesus. E agora ele chega. As pessoas não acreditaram quem ele era. Não tanto que meio que se desfizeram dele. Se a gente for ler mais um pouquinho lá no final, nos últimos versos, 30 ali, ele vai falar que eles levaram Jesus para jogar ele do monte. Porque o que ele falou que era Deus. Eles, não, você não pode ser esse. Eu jogava bola contigo. Né? Eu jogava peão, a gente jogava videogame junto. Você não pode ser ele. As pessoas não queriam acreditar. E o Lucas narra esse detalhe desses fatos para dar uma boa base e refutar o entendimento judaico da época. Por quê? O entendimento judaico da época era que Jesus seria uma pessoa, um líder político revolucionário. Ele viria para poder tirar a nação de Israel do jugo do Império Romano. Lembra? Naquela época, o Império Romano, ele dominava toda aquela região. Até a Grécia, tudo aquilo ali, até o Egito, era tudo dos romanos. Então, o que eles achavam? O que eles entendiam pela leitura deles? O Messias virá e nos libertará do jugo romano. Só que Jesus fala que ele não veio para fazer isso. E aqui, esse texto, quando ele cita Isaías 61, nos versos 18 e 19, ele vai nos mostrar o que ele veio fazer. O que o Messias veio fazer para aqueles homens. E os judeus criam dessa forma, mas só que o relato de Lucas exclui totalmente, nos mostrando qual é a verdadeira missão do Messias. Lucas nos ensina isso, essa salvação que seria obtida por meio de um sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo, que satisfaria o que? A justiça divina. Né? Jesus veio para satisfazer a justiça divina, para nos fazer por nós o que nós não podemos fazer, nós não poderíamos fazer, como nós lemos ali, né? Nós não conseguimos cumprir as obras da lei. A salvação não vem por cumprir obras, a salvação vem por crer. O justo viverá pela fé. Fé em Cristo, porque Ele cumpriu. Por isso que eu separei aquele texto de Gálatas, para nos ajudar no entendimento. E assim, iniciando de uma maneira mais clara e uma maneira mais intensa nesse tempo, o profeta Isaías, ele fala sobre o ano aceitável do Senhor, onde tinha naquela época um momento, um tempo que era separado, onde era perdoado os pecados, as dívidas eram perdoadas, os escravos podiam ser libertos, eles tinham um tempo. E Jesus fala que é um ano, citando Isaías, que é o ano, é o momento, é o ano aceitável do Senhor. E vamos para o texto. Lá no verso 16 e 17, Lucas nos relata que era realizada a reunião na sinagoga judaica, especificamente no momento em que as Sagradas Escrituras eram lidas. De lá, né, no verso 16 e 17 que nós lemos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Na última mensagem eu cheguei a citar como acontecia o sistema, o culto na sinagoga. E a sinagoga ela foi criada quando o povo de Judá foi levado em cativeiro para a Babilônia. O templo em Jerusalém havia sido destruído e eles queriam dar continuidade na sua religiosidade, no seu culto a Deus. E eles criaram as sinagogas, que eram constituídas ali por 10 homens, né? A idade mínima para se compor era a partir dos 13 anos, que o menino de 13 anos ele já era considerado um homem, depois que ele fosse perguntado, ali se ele conhecia a Torá, que é a lei e os profetas, o nosso Antigo Testamento, e ali eles se reuniam e formavam uma sinagoga. Um era eleito o líder, que é seu dirigente, era aquele que conduziria o culto, e esse culto era formado de oração, tinha adoração, arrecadação de ofertas, a leitura e a exposição da palavra, havia o batismo, que era o ritual de purificação, e a profissão de fé. É a nossa igreja hoje, né? Nós seguimos a liturgia da sinagoga. E naquele momento eles criaram aquilo ali. Jesus, ele era o quê? Ele era um judeu. Jesus, ele era um rabino, ele era um mestre. As pessoas, quando chegavam a falar com ele, mestre, rabi,
Ele era conhecedor. E nesse momento é interessante porque, quando a gente for olhar lá para o verso que a gente viu também lá atrás, Jesus, quando no verso 14, quando ele chega na Galiléia, lembra que eu disse que ele já estava há mais de 1 ano e meio no seu ministério? Então Jesus já era conhecido pelo que ele falava e pelos milagres que ele fazia. No tanto que o verso 14 diz, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Jesus já era conhecido, era famoso pelo que ele falava, a sua exposição da palavra, o seu conhecimento do Antigo Testamento, em ler e explicar o que eles não conseguiam desvendar, os mistérios que tinham ali. E Jesus, ele, por ser um rabino, o líder da sinagoga, ele tinha a autoridade de fazer o quê? De pegar e convidar quem ele queria para poder ler o texto bíblico. E claro que ele não convidava qualquer pessoa, era uma pessoa que tinha o conhecimento, uma pessoa que já era conhecida. E por isso que Jesus teve aquela oportunidade. E aqui também, esse texto, no verso 17, surge 2 coisas interessantes que os teólogos falam. Ou Jesus, naquele momento, ele pediu para ler o livro do profeta Isaías, ou muito provavelmente, como muitas das vezes a gente tenta fazer, que segundo a liturgia reformada é o certo, a gente preparar a liturgia antes, a gente já separa um texto, as partes do nosso culto, para que tudo esteja em conjunto, preparado para o momento da palavra. E ali, possivelmente, o dirigente ele já havia separado aquele texto de Isaías. Não foi Jesus que pegou e mandou vir, não, eu quero o livro do profeta Isaías. Aquele texto já havia separado, o livro, o rolo, e Jesus pegou, quando foi ler, ele procurou que ele queria ler aquela parte, aquele texto, para aquele momento. O nosso Deus é soberano. Jesus é o nosso Deus. Ele é o Deus encarnado. E ele sabe o momento que ele deveria fazer as coisas, por mais que ele também fosse 100% homem. Mas ele também é onisciente, ele sabe de todas as coisas. No tanto, quando ele fala para Filipe, eu te vi debaixo da árvore aí, antes de te ver. Jesus sabe. Então, naquele momento, ele pega e achou o lugar onde estava escrito. Então, possivelmente, também por obra providencial de Deus, o dirigente foi induzido a separar aquele livro naquele momento. No verso 18 e 19, Jesus lê o texto que está lá em Isaías 61, dos versos 1 e 2, olha o que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse texto fala sobre o que o Messias iria fazer, veio fazer. Tudo o contrário que a nação de Israel, o povo judeu, achava que Jesus iria fazer. E os estudiosos dizem que esse texto era muito pouco lido nas sinagogas. Hoje também, no próprio judaísmo atual, é muito deixado de lado, porque eles não entendem no seu conhecimento que não fala do Messias. Só que esse texto foi o texto que o nosso Senhor Jesus usou para falar para aqueles homens que estavam ali, os seus conterrâneos ali, o povo que foi criado com ele, para aqueles mestres, os fariseus, os escribas, que eram os especialistas da lei, aqueles que copiavam as escrituras. E Jesus, nesse texto, ele fala que o Messias, ele é alguém que era ungido por Deus, que era alguém que ia ser enviado por Deus, que era alguém que ia ser enviado para pregar uma boa nova, uma boa notícia de libertação, uma boa notícia de salvação, e não era uma boa notícia que eles queriam escutar. Nesse momento, eu já creio que, com certeza, eles já começaram a fechar os ouvidos, porque Jesus não veio falar o que eles queriam escutar. Jesus veio falar o que o Pai mandou ele dizer. Lembra que ele diz, eu venho e falo as coisas que eu escutei do meu Pai. Eu venho cumprir o que meu Pai mandou que eu faça. Nos versos 20 e 21, dando continuidade, Jesus segue na liturgia e explica que aquele profeta aquela profecia estava se cumprindo naquele momento. Olha o que ele diz: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E então passou Jesus a lhes dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Imagina aqueles homens naquele momento.
depois deles escutarem que o Messias não veio cumprir o que eles queriam, e que o Messias, esse que é o ungido de Deus, esse que a plenitude do Espírito estaria sobre ele que foi enviado por Deus para pregar a libertação dos cativos, né, a cura dos oprimidos, para pregar a salvação, é ele. Hoje se cumpriu, eu sou o Messias. Aqueles homens endoidaram, eles não queriam mais escutar. E no final do texto a gente vai ver lá que isso vai ficar para a próxima mensagem, que Jesus foi levado e eles quiseram matar Jesus, mas Jesus saiu no meio, provavelmente no meio deles, como aconteceu no Antigo Testamento. Deus deve ter cegado todo mundo e ele passou ileso e foi-se embora. E o que nós aprendemos com esse texto? Eu queria compartilhar com os irmãos, partindo dessa informação que Lucas nos dá, né, que Jesus declara como sendo ele próprio sendo o Messias, segundo essa mensagem de Isaías, que confirma o quê? As características dele, de quem ele é. Geralmente a gente conhece, para a gente conhecer uma pessoa, eu conheço ela por quê? Pelas suas características. Pô, fulano de tal, Rodrigo. Pô, o Rodrigo ele é diácono lá da IPB. Ó, quando você chegar lá, você vai conhecer ele. Ó, ele vai estar com a sarça da IPB, ela é da igreja presbiteriana, vai estar, eles usam uma camisa preta, vai estar diácono escrito atrás, ó. Então, as características, você vai reconhecer aquela pessoa. E é isso que Lucas faz aqui, inspirado por Deus. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo quis mostrar para aqueles homens e também para nós hoje. E a primeira característica messiânica que Jesus dá é a sua qualificação. Nós lemos ali, está lá no verso 18. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. O Messias deveria ser quem? Um homem ungido por Deus. Um homem ungido por Deus, não somente ungido, como muitas vezes está descrito, que é com óleo. Eu vou te ungir com óleo, e é praticado por algumas igrejas irmãs. Não, ele foi ungido com o Espírito Santo. É totalmente diferente. E ele foi ungido com a plenitude do Espírito Santo. Ele foi separado por Deus e foi capacitado. Ele recebeu a plenitude, como o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses. E essa era uma das qualificações do Messias. Lembra que Jesus, quando chega nesse local, ele já via o seu ministério já há 1 ano e meio. Então, ele, olhando o que Jesus já fazia pelas notícias, a gente sabe que a notícia corre rápido. Naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, mas corria rápido da mesma forma. As pessoas sabiam. E eles sabiam quem era Jesus, por causa dessa qualificação que ele estava colocando aqui. Que ele era alguém que era guiado pelo Espírito Santo de Deus para realizar as obras de Deus. E a segunda característica que o texto nos dá, essa característica messiânica, é o seu comissionamento divino. O comissionamento, Deus escolheu ele e delegou uma missão. Olha o que ele diz no verso 18. Ele enviou-me para proclamar, ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. O Messias é alguém enviado por Deus, pelo próprio Deus. Não é alguém que veio por si só. Ele não veio, Jesus não desceu do seu trono, como Filipenses diz, que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes ele se humilhou. Ele não veio só porque ele queria, claro que ele queria. Ele é o próprio Deus, mas ele veio a mando do seu Pai. No tanto que ele fala, ele vinha cumprir minha missão. Ele, Pai, agora eu cumpri minha missão. Me glorifica com a glória que eu tinha antes contigo na eternidade, João 17. Lindo esse texto, né? João 17. Então, Jesus, ele veio e foi enviado. Enviado para quê? Para proclamar a libertação. Jesus é alguém enviado. E toda a história dele, que Lucas narra, como a sua chegada, o seu nascimento, o seu crescimento, a gente vai vendo essa construção de como ele foi enviado e como que ele veio crescendo, se fortalecendo, né? Ali na graça e no Espírito Santo, como o texto diz, e ele vai até chegar nesse ponto, que ainda é o começo ainda, né? Ou a metade do seu ministério, possivelmente. E Jesus demonstrou ser o quê? Ser um missionário divino, trazendo essa boa nova, essa notícia de salvação. E essa é a segunda característica, que era para aqueles homens e para nós hoje. Por que é importante essas características? Porque muitas das vezes Jesus ele é tido como o mestre da lâmpada do Aladim. As pessoas querem ir para a igreja para receber a cura, porque Jesus
cura. Como nós conversamos no nosso estudo, e a pessoa está com demônio. Vamos lá, chama Jesus, no poder de Jesus, vamos expulsar. O evangelho para aquela pessoa. O que adianta você expulsar um demônio de uma pessoa e ela não escutar o evangelho? A casa vai ficar vazia. E depois o demônio vai voltar com mais 7. E o estado daquela pessoa será pior do que antes. Quem disse isso? Ele próprio. O nosso Senhor Jesus. Por isso é importante a gente entender as características. A terceira característica que Lucas nos dá, essa característica messiânica, é que ele é um profeta. Né? A Bíblia diz que Jesus, os textos bíblicos, né, é mais na área teológica, né, que a gente vê aí, na nossa confissão de fé também tem, no nosso catecismo, mas que eu postei essa semana no grupo da igreja, os 3 ofícios de Cristo. Quais são os 3 ofícios de Cristo? Ele é sacerdote, rei e profeta. Isso aí. Então, uma característica messiânica dele é dele ser um profeta. E quem é um profeta? O nosso breve catecismo, coloquei aqui, ó, pergunta 24. Como Cristo exerce as funções de profeta? Resposta: Cristo exerce a função de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Então, o que Jesus falou que ele veio fazer? Ele veio proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano de perdão, o momento de perdão dos pecados, o momento de libertação dos oprimidos, o momento de libertação dos cativos, daqueles que estavam pobres de espírito, aqueles que receberiam uma nova vida. Então Jesus veio fazer o que Deus mandou ele fazer, o que o Pai mandou, um profeta, alguém que fala em nome de Deus. Essa é a terceira característica. E a quarta característica messiânica dele é a sua mensagem, porque o profeta ele traz o quê? Ele traz uma mensagem. E essa mensagem que a gente está aqui toda hora falando, ela é o quê? Ela é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, é a boa nova notícia de salvação. O Evangelho, o apóstolo Paulo diz, a gente comentou também, né, em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se não tiver Evangelho, não existe salvação. O que adianta o irmão chegar aqui e eu estar falando, olha só, vamos lá, ó, vamos fazer assim, assim, assado, porque se a gente somente obedecer, a gente vai ficar rico, a gente não vai ter problema, a gente não vai se envolver com besteira, porque a gente tem que andar direitinho, conforme Deus está mandando. E a sua eternidade? Aí a sua vida vai ser boa aqui, relativamente falando. E a sua eternidade? E quando nós fecharmos os nossos olhos? Então o Evangelho é mais importante do que tudo nesse mundo. Ele não veio salvar Israel dos romanos, mas veio salvar os eleitos das correntes do pecado, do jugo da lei, da opressão maligna, lhes dando perdão para que tenham vida eterna no paraíso com Deus. Isso tudo o quê? Para o louvor da glória de sua graça, como diz lá em Efésios capítulo 1, verso 6. Por que Deus resolveu salvar pecadores, pessoas que não mereciam nada? Para o louvor da glória de sua graça. Deus quer ser louvado pela salvação. Deus quer ser glorificado por Ele nos dar algo que nós não merecemos, que é a salvação. Essa mensagem, Jesus também nos ensina nesse Evangelho, que o Evangelho é essa boa notícia, que o Evangelho não é apenas uma mensagem, que o Evangelho é a mensagem. Hoje eu quero frisar muito a questão do Evangelho, porque é o Evangelho que salva, é o Evangelho que cura, é o Evangelho que liberta, não existe outra mensagem. E se você não falar de Jesus, você não falou do Evangelho. Jesus, ele é a graça encarnada. É o maior milagre que pode existir em todos os tempos, em todas as eras. O próprio Deus vindo encarnar por causa de mim e de você. Claro, primeiro, para a glória do Pai. E segundo, porque Ele nos ama. Porque Ele resolveu vir a esse mundo. O próprio Criador, aquele, como diz João, que se Ele não estivesse lá, nada seria feito, como isso tudo se fez. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, e tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Aqueles homens não conseguiram entender. Imagina a gente hoje. Jesus aqui, o Criador de todas as coisas, aquele que veio para morrer por você. Que gratidão a gente poderia... Eu não sei nem o que a gente conseguiria fazer. E aqueles homens negaram ele. Quiseram matar ele. Tiveram o coração duro, porque eles não entenderam o Evangelho. Acharam que era pelas obras. O Evangelho é a única mensagem de libertação, de restauração. O Evangelho é um anúncio da concessão divina, de sua maravilhosa graça. Igual a gente canta, né? Maravilhosa graça. É lindo, né? Maravilhosa graça. Algo que eu não mereço. Algo que eu nunca imaginaria. Como eu bolaria um plano desse? Calma aí, eu vou chamar Deus para vir morrer por mim? Não tem como. Mas ele fez esse plano. Ele projetou e colocou em prática. O Evangelho, ele é a salvação para os pobres, como o texto diz. Mas com os pobres? Os pobres financeiramente? Não. Os pobres de espírito. Paulo vai falar em Efésios capítulo 1 que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente. Não temos como. A palavra morto ali no grego é necro, onde se traduziu, onde tira a palavra necrópsia. Morto, ele significa, ele está querendo dizer que você não tem expressão de querer ir até Deus sozinho. Você não consegue. Por quê? Porque você está morto. Simples. Não tem como você ir até Deus sozinho. Se Deus não vier aí, como se Deus tivesse um botãozinho, ele pegasse e ligasse você, ó. Opa, que é o Espírito Santo que vem e te sopra uma nova vida. E aí você entende quem você é, o seu estado. E aí você corre para quem? Para os braços dele. Para a maravilhosa graça encarnada, o nosso Salvador. Jesus não estava falando do pobre financeiro, mas do pobre espiritual. Lembra que ele diz lá em Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Bem-aventurado é aquele que tem a consciência, ou que teve naquele momento da conversão, de que ele é pobre, que ele precisa do Espírito Santo, que ele precisa de um novo sopro de vida, que a todo dia ele precisa se alimentar. Ele tem a consciência que se ele não alimentar esse novo Espírito que ele recebeu, essa nova oportunidade de vida, ele vai morrer. Ele vai chafurdar na missão. Ele não vai conseguir caminhar. Ele vai se perder. Ele não vai ser igual o peregrino de John Bunyan, que foi, conseguiu, perseverou até lá e chegou diante das atribulações, de tudo que ele passou. Esses reconhecem a sua condição por meio do Evangelho. Se não for o Evangelho, quem dirá para essa pessoa que ela está errada? Que ela é transgressora da vontade de Deus? Hoje, se você for em qualquer outro lugar, eles vão falar, não, o problema não está em você, o problema está fora de você. Porque você é o centro do coração de Deus, calma. Tudo vai caminhar bem para a sua vida. É só você cumprir aqui, ó. Não, o nosso problema está dentro da gente, é o pecado. E eu só consigo resolver esse problema quando eu vou a alguém que já venceu o pecado. Eu não consigo vencer o pecado sozinho. E eu preciso ir a alguém que já venceu. Alguém que já venceu há 2024 anos atrás. Que é ele, Jesus Cristo, o Messias. E só o Evangelho vai me mostrar, vai me contar quem eu sou e vai me mostrar essa mensagem de salvação. O texto também diz que esse Evangelho é a libertação dos cativos. Cativos de quê? Cativos do pecado. Antes de conhecer Jesus, você fazia o que você queria. Pelo menos eu era assim. Eu que não sou cristão de berço. Eu fazia o que eu queria. Eu fazia as vontades da minha carne. Eu andava nas concupiscências dos meus desejos carnais. Eu me satisfazia e quando eu queria sair, eu conseguia? Não. Por quê? Até quando eu me enfadava com o pecado, eu não conseguia largar o pecado, porque eu era cativo do pecado, escravo do pecado. Por isso tem sempre a imagenzinha lá, né? As correntes, tem uma imagem no meu telefone que eu peguei no Instagram, é legal. A corrente arrebentada e a cruz no meio. Eu era escravo do pecado.
mas pela cruz, pela obra que foi realizada na cruz, eu fui liberto. Então Jesus veio, o Evangelho veio, essa mensagem que ele traz é a mensagem de libertação dos cativos. Romanos 6,18, Paulo diz: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, servos de Deus. Jesus tem um texto que ele diz: agora vocês não são apenas servos. Se fosse servo já estava bom. Agora vocês sois meus amigos. O Pai não fala que quando você é libertado do pecado, você não é apenas servo. Agora você é meu filho. Olha que maravilha. Só o Evangelho pode fazer isso. Só o Evangelho pode nos proporcionar isso. O Evangelho, o texto diz também, fala que é a restauração da visão dos cegos. Jesus não apenas veio curar a cegueira natural, como existem vários relatos, né? Não. O ponto principal, ele veio curar a cegueira espiritual. Aqueles homens, naquele momento, eles não conseguiram compreender quem ele era. E realmente a gente até entende, é difícil. Uma pessoa que foi criada com você, passou até na série do The Chosen, né? Eles lá junto, passou esse momento lá na sinagoga, um debate aí do The Chosen, mas esse momento foi legal, que mostrou eles ali, você estava ali brincando com a gente, jogava bola, como eu até fiz, né, aqui, a gente jogava videogame junto. Você é o Messias? Não, olha não. Mas é difícil das pessoas compreenderem, ainda mais compreender que é Ele que vai morrer para te salvar, que é Ele que vai viver uma vida totalmente justa, que não vai cometer um deslize, um erro, porque a Bíblia fala que Ele foi tentado em todas as coisas, mas foi santo, puro e perfeito. Isso por nós. E Ele restaura essa visão para que essas pessoas, para que nós hoje podemos olhar para Ele e entender que realmente quem nós devemos prestar culto, entender para quem realmente nós devemos viver. Se eu vivo para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos em primeiro lugar, está errado. Eu tenho que viver primeiro para Cristo. E se eu vivo para Cristo em primeiro lugar, eu vou ser a melhor mãe, eu vou ser o melhor pai, eu vou ser o melhor filho, eu vou ser o melhor profissional, porque eu vou olhar no amor dele, e se esse amor foi derramado no meu coração, como Paulo diz em Romanos 8, esse amor vai transbordar para quem está do meu lado. Eu vou amar quem está do meu lado, eu vou querer agradar, eu vou ser o melhor para quem está do meu lado, como ele fez, como ele disse. Jesus, ele, por meio do Evangelho, ele retira as escamas dos nossos olhos. Ele é a luz onde habitava a escuridão. Ele é o entendimento onde havia ignorância. Ele é o vislumbrar da magnífica bondade de santidade gloriosa de Deus, onde somente haviam densas trevas. Antes de nós termos os nossos olhos abertos, em nós habitava trevas. E trevas mesmo. Cada um de nós sabemos o quão ruim nós podemos ser. Muitas das vezes, antes, igual eu no meu passado, eu tinha vergonha de falar o que eu penso. Teve um pastor que falou, né, será que você aceitaria? Coloca aí, eu vou ligar uma maquinazinha na sua mente e projeta aí, Robert, o que eu estou pensando. Ninguém vai deixar. Nem hoje. Imagina antes de conhecer ele. Mas ele veio, e quando ele olha para a gente, por meio do Evangelho, a luz ilumina as trevas. E as trevas desaparecem. Porque as trevas, a escuridão, ela é a ausência da luz. Aí eu te pergunto hoje, e você habita luz ou trevas? A quem você tem buscado? Jesus Cristo? Ou a sua recompensa? Ou a sua importância, a sua conquista pessoal? Será que você tem buscado estar na igreja porque você só tem medo do inferno? Se eu morrer, eu vou para o inferno. Ou será que você está aqui hoje porque você é grato? Porque em você habita a luz. Porque aquele holofote branco que te cega virou para você. E naquele dia você caiu de joelho no chão e falou, meu Senhor e meu Deus, me perdoa dos meus erros e das minhas falhas.
tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa mensagem é uma mensagem de libertação, como disse. Essa libertação do poder das trevas, porque quem habita trevas, que é a ausência da luz, também habita os seres das trevas. Quem não na luz, as pessoas que nelas há um vazio de Deus, que onde há escuridão, está aberto para que habitem seres da escuridão. E qual foram os seres que perderam a sua luz? Não perderam o seu poder, mas perderam a sua luz, porque eles saíram da presença da luz. Os demônios. Quem está longe de Deus está aberto para a operação dos demônios. Eles podem operar, eles podem habitar, eles podem brincar e bordar. E não quer dizer que muitas das vezes uma pessoa está aqui fazendo o que eu estou fazendo, expondo a Bíblia, o Evangelho, e ele pode estar endemoniado. É muito contrário o que se muito prega e se faz por aí, onde fala que uma pessoa endemoniada ela está pulando, gritando, dando cambalhota. Não. A Bíblia diz que após a ceia, quando Jesus dá o pão a Judas, Satanás se aposta de Judas. E Judas saiu e foi vender Jesus. Ele saiu andando normal, foi fazer negócio. Muitos podem estar aqui pregando não o Evangelho. Satanás não vai pregar o Evangelho. Até prega, se Deus quiser que ele pregue, ele prega. Mas a regra, ele não vai, ele vai estar trazendo uma mensagem que é parecida com o Evangelho, que vai acariciar o seu ego. Você vai sair daqui, não, hoje eu saí, olha, poxa, é o que eu queria escutar. Só que Jesus não falou o que aqueles homens queriam escutar. Ele falou a verdade. Ele trouxe o Evangelho. E só o Evangelho liberta dessas trevas. É um meio de libertação. Como diz Paulo em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o reino do Filho do seu amor. E a libertação da opressão, e da influência maligna. Às vezes as pessoas não estão endemoniadas, mas estão sob opressão. Às vezes a pessoa, muitos dizem, tudo agora é depressão. Cara, nem tudo é depressão. Às vezes é opressão maligna mesmo. E o diabo está ali perturbando aquela pessoa. Às vezes no meio presbiteriano, não se gosta de falar muito do diabo, mas ele existe. Ele está ao nosso derredor, como um leão para nos matar. Quem disse isso? Foi Deus. E a gente tem que buscar nos vestir da armadura de Deus, como o irmão comentou no estudo. É o quê? É tomar posse de Cristo. Esse é o que nós devemos tomar posse, de Cristo. De caminhar como Ele caminhou, de viver como Ele viveu, se defendeu com a palavra de Deus, porque ele estava cheio de Bíblia, cheio das Sagradas Escrituras. Ele separava, tinha vida de oração. Ele estava na sinagoga, como diz lá, como de costume. Ele estava na igreja, ele estava congregando, ele estava junto com os irmãos, ele estava tentando honrar Deus. Ele honrou. Nós devemos seguir o caminho dele, tentar honrar Deus em todas as áreas da nossa vida. Pode ser o pior lugar, o lugar mais difícil da face da terra. Você vai conseguir honrar o Senhor. Como nós estudamos lá hoje com os adolescentes, votos e juramentos, a sua palavra vai ser sim, sim, não, não. Você não precisa jurar, porque você vai estar caminhando com Deus. Você foi liberto pelo Evangelho. E você vai fazer o quê? Vai fazer como Cristo fez aqui. Ele anunciou a chegada do ano aceitável do Senhor. E esse Evangelho, que não apenas te muda e transforma, vai transformar outras pessoas. É um momento onde Deus vai chamar graciosamente também outras pessoas, como diz o texto, como diz outra característica do Evangelho, que é o ano aceitável do Senhor, é pregar a libertação, é o momento de se arrepender. Por isso que Marcos e Mateus dizem, Jesus começou seu ministério dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem. E aqui o caminho para o final, terminando. Nada na nossa vida, meus irmãos, é por acaso. Lembra que eu disse no começo sobre o texto de Isaías? Provavelmente o dirigente já tinha separado aquele texto.
E Jesus olhou e achou os 2 versículos que ele queria ler. Ali eles liam um capítulo. Eu não me lembro se é um capítulo ou mais alguma coisa, um texto maior, porque era ali do Pentateuco, os profetas maiores e os profetas menores. E ele foi logo naquela hora da leitura dos profetas maiores. Então tudo já estava preparado. E na nossa vida nada é à toa. Paulo fala em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se nós estamos aqui hoje, é propósito do Senhor. Para escutar o Evangelho, é propósito do Senhor. Se Deus queria falar, Ele está falando. Ele marca um encontro conosco antes da gente querer marcar um encontro com Ele. Ele é soberano. Ele sabe o que faz. E toda a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E Jesus sabia naquele momento. Então nada na nossa vida é por acaso. O Evangelho, meus irmãos, é a coisa mais importante que nós devemos dar valor na nossa vida. Se nós somos cristãos verdadeiros e nós ainda não passamos dessa para melhor, é porque nós temos missão a fazer aqui nessa terra. Uma das missões é termos filhos. É mandamento do Senhor. Para que eles sejam missionários. Não de para a África, não. É missionário na escola. Missionário na rua. Missionário no meio da família. Esses são os locais que Deus quer que a gente propague o seu Evangelho. Eu comentei outro dia, os muçulmanos, eles têm de 5 filhos para lá. Por quê? Porque é regra, eles têm que fazer filhos para poder expandir a sua religião. Eles estão crescendo. Segundo falaram aí, que em 2050, se continuar assim, o mundo inteiro vai ser islâmico. Porque eles estão fazendo filho adoidado. E Deus disse para a gente lá, multiplicai-vos. E a gente às vezes fica com medo de multiplicar, porque fala, está difícil. Então eu não confio no meu Deus que Ele pode prover. E os nossos filhos, como a gente entende, são os filhos da aliança. Antes de ser nossos, são dele. E é para a gente criar para Ele, não para a gente. Ensinar o Evangelho para eles. Ensinar quando está andando, parado, acordado, indo dormir, quando estiver acordando, como diz lá a palavra. Então nós devemos dar valor a esse Evangelho. E para nós também, todos os dias, porque todo dia o velho homem ele quer acordar. Todo dia o velho homem ele quer levantar de novo. E se você não se alimentar, você vai viver um dia de velho homem. Já viu aquele filme Um Dia de Fúria? Vive um dia sem Deus na sua vida. Você vai ser tão mal quanto você poderia ser. E Deus vai permitir. E Ele vai permitir. Porque Ele quer ver o seu bem. E Ele vai mostrar para você a necessidade que você tem dEle. De você acordar de manhã, como a gente conversou, vou tomar o meu café. Naquele momento, em vez de eu olhar o WhatsApp, o Instagram, ou ver o jornal, eu leio a Bíblia. Vai ser a primeira coisa que vai estar adentrando na minha mente, depois do descanso. Olha que maravilha. É o meu melhor dízimo. É o meu primeiro momento do dia. Eu abri a Bíblia, logo quando eu acordar e for tomar o meu café, sentar lá naquela mesa bonita que eu sei que os irmãos têm lá, Você para de onde você pega a sua canequinha que você gosta, bota o seu pãozinho lá, a Bíblia do lado, e cada mordida é uma leitura. Isso aí. Às vezes eu deixo até o café gelado quando eu estou meditando com a minha esposa. Não desperdice esse momento. Valorize o Evangelho. Valorize a morte de Jesus, o seu sacrifício, a sua ressurreição, o que Ele tem feito por nós, o que irmãos agora estão fazendo em lugares longe. Eu vi notícia essa semana, tem mais, acho que foi na África do Sul, 20 igrejas tacaram fogo nelas. Várias pessoas morreram queimadas. Na Síria, 2 pastores foram mortos. Outros lugares também, muita coisa aconteceu. No site Portas Abertas tem lá, se os irmãos quiserem entrar, tem gente morrendo por causa do Evangelho. E aí eu termino com uma pergunta. Tenho como se Deus estivesse perguntando para vocês hoje, qual valor você tem dado ao Evangelho? Qual valor você tem dado ao Evangelho? Que Deus nos abençoe. Vamos louvar mais uma vez? Depois eu faço a oração final para a gente terminar o culto ao nosso Deus.